espaços territoriais americanos para que se pudesse efetivar, não é, o processo de ocupação e de exploração econômica, não é, do âmbito americano e especialmente, não é, no caso nosso, do âmbito brasileiro. Ora, nesse primeiro momento, os índios foram considerados como animais, né? Foi preciso o Papa, né, em 1537, baixar uma bula papal, uma encíclica papal, a partir, né, das lutas e das denúncias feitas pelo Frei Bartolomé de las Casas, né, na corte espanhola, né, que interferiu junto ao Papa, né, para que o Papa reconhecesse a humanidade dos povos indígenas. Então, 1537, uma bula papal, a bula papal, ou bula ou encíclica papal, como é mais conhecida no Brasil, né, Veritatis Ipsa, reconheceu que os índios são humanos, os índios são verdadeiramente humanos. Ora, foram 37 anos, do momento da chegada do Pedro Álvares Cabral, né, ao território brasileiro, até 1537, e da chegada do Américo Vespúcio ou do Cristóvão Colombo em outros territórios americanos, quer dizer, mais de 37 anos, mais de meio século, no caso brasileiro, quase meio século, né, de equiparação dos povos indígenas, das pessoas indígenas, com os animais, né? Quer dizer, do mesmo modo como o Papa tinha poder, né, e talvez o professor Rubem ou outro professor que fale especificamente, né, de história do constitucionalismo, ou história dos direitos, né, trate disso, o Papa que tinha poder, né, tanto para outorgar poderes aos reis, como poder para dividir as possessões desses reis no mundo, ou, no nosso caso, no Novo Mundo, o mesmo Papa, ou o mesmo poder que o Papa tinha para dividir a partida, né, de limites do domínio espanhol a oriente, ao lado ocidental do Tratado de Tordesilhas, e o domínio português do lado oriental do Tratado de Tordesilhas. Esse Papa também tinha poder para dizer quem era pessoa e quem não era. Ora, os povos indígenas levaram, no caso brasileiro, 37 anos para terem a sua certidão de nascimento como pessoas e, portanto, como sujeitos de direitos, né, obtida no âmbito, né, da regulação, no âmbito da possibilidade de exercício de direitos, né? Então, esse período tão longo, né, de equiparação dos povos indígenas com os animais gerou determinados conceitos e categorias no direito brasileiro que são vigentes até hoje, né? Quer dizer, não é à toa que a gente vê juízes em sentenças chamando os índios de silvícolas. Ora, se vocês forem ao dicionário, eu não quero que vocês vão nem a um compêndio de filosofia ou de antropologia, quer dizer, basta ir ao dicionário para ver o que é silvícola. Silvícola é um ser da floresta. Quem é ser da floresta é um ser bárbaro, é um ser desprovido de qualquer cultura. Ora, chamar os índios de silvícolas, na atualidade, significa equiparar o retroceder no tempo a 1535, ou seja, a um período anterior ao reconhecimento da humanidade dos povos indígenas no continente americano. Evidentemente, não é que esse período foi o período que marcou as relações dos povos indígenas com a sociedade nacional e dos povos indígenas com as instituições da sociedade nacional. Todos nós assistimos agora, há pouco tempo, não é, o julgamento muito midiático, não é, da homologação da terra indígena Raposa e Serra do Sol, em Roraima, né? Quais eram os argumentos contrários à demarcação das terras indígenas, dos povos indígenas de Roraima que vivem dentro da terra Raposa e Serra do Sol? O argumento era que era um empecilho ao desenvolvimento, porque eram índios bárbaros que não sabiam produzir economicamente para desenvolver o Estado. Ora, nós estamos 500 anos depois, ou quase 500 anos depois da encíclica papal, né, utilizando, e o Supremo Tribunal Federal brasileiro, né, incorrendo nesse equívoco histórico e nesse equívoco jurídico, né, de tratar, né, pessoas
e povos e sociedades, né, da mesmo modo ou do mesmo modo como tratavam os colonizadores, né, com a sua racionalidade colonial. O Supremo sequer pensou como pensava o Frei Bartolomé de Las Casas antes, né, da encíclica papal de 1537. Né? Pois bem, esse é um momento histórico importante, é o primeiro momento histórico importante, né, porque para os povos indígenas e para o direito dos povos indígenas, porque significa uma espécie de certidão de nascimento jurídico dos povos indígenas ou da cidadania indígena. Ora, esse reconhecimento da humanidade dos povos indígenas não significou, não é, o nascimento nem da cidadania, nem dos sujeitos indígenas. Né? Por quê? No intento de se implementar os processos coloniais e no intento de efetivar a ocupação do novo mundo, né, do novo continente, tanto os espanhóis como os portugueses procuraram descaracterizar essa humanidade reconhecida aos índios. Como que os portugueses e espanhóis descaracterizavam essa humanidade? E diziam que os índios eram gentio, não é? Outra palavra